É um programa itinerante, então Visão Popular vai crescendo, ganhando novos rumos e viramos itinerante. E nosso primeiro programa é com uma das pessoas mais respeitadas e polêmicas da cidade de Limeira hoje. Né? Quando a gente fala o nome, a gente não associa a pessoa porque a maioria das pessoas não conhece, ouve pelo rádio ou em saber. Então, hoje, boa tarde, Alexandre, Augusto Alexandre. Boa tarde, Wagner, boa tarde, Geraldo, boa tarde, público que nos assiste. Né? É um prazer recebê-los na minha casa. Para a gente entrar na casa de uma pessoa, tem que ter confiança, ou o Alexandre é muito doido de receber dois doidos aqui. Né? O Geraldo, na verdade, eu já conheço ele assim, de vista lá da Câmara, né? Isso, algumas vezes a gente se encontrou lá por lá. O Wagner é a primeira vez que eu vejo, né? Hoje é o primeiro contato meu com ele pessoalmente. Nós tivemos um contato por telefone ontem, né? Via WhatsApp, e hoje pessoalmente. Tá ao vivo, Geraldo? Já entrou? Entrou, nós estamos ao vivo, sim. Eu tô aqui no... Augusto Alexandre, para quem não conhece, o Augusto Alexandre hoje está em Limeira desde quando? Desde que época o Augusto Alexandre está em Limeira? Eu aportei em Limeira em março de 1999. Março? Então o ano que vem faz 20 anos que eu estou em Limeira, né? E eu vim para Limeira meio por acaso. Eu tinha táxi em São Paulo, que eu queria vender, e apareceu um cara lá e falou, eu tenho um caminhão, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro e o caminhão tem serviço. Topa! Liguei para a esposa, ela topou e eu vim parar aqui. Foi desse jeito que eu vim para Na época do progresso que Limeira andava. Não, já estava começando a capengar. Já estava começando a capengar. Já. Então você veio na coragem mesmo. Eu vim na coragem. Foi bem isso. Os 6 primeiros meses meu em Limeira, eu morei no caminhão. Que coragem, hein? É. Que coragem. E hoje é um empresário vencedor da cidade de Limeira, né? Estou tentando. E batalhou muito para hoje ser um empresário. Você viu que ele começou morando no caminhão 20 anos atrás. Augusto Alexandre, politicamente falando, as pessoas pensam assim, o Augusto Alexandre está querendo aparecer, começou agora na política, foi em 2015, né, sua denúncia, a primeira notória, mas o Alexandre Augusto milita na política de Limeira desde quando? Na verdade, não é necessariamente na política de Limeira. Eu milito como controlador social desde 2001, janeiro de 2001. Então agora, em janeiro próximo, vai fazer 18 anos que eu atuo nessa área. Então eu denuncio, eu levo as coisas para o Ministério Público, eu denuncio às vezes na ouvidoria do governo, do Palácio do Governo em São Paulo. Coisas. Antes era mais fácil, hoje é mais difícil o acesso. Antes eu tinha um acesso mais facilitado. O Geraldo Alckmin ele foi se blindando, né? E hoje ninguém chega no cara. E aqui em Limeira, em 2015, por conta do meu pedido de CP contra o Paulo Radice e o Raul Nilson, é que eu passei a tornar isso público. Por quê? Eu vi que era um momento, tanto é que eu não saí candidato a nada nas últimas eleições, né? Em 2016 eu não me candidatei a nada, não me filiei a partidos também. Eu fui filiado por um breve período ao PDT do Silvio Félix, me desfiliei por conta daquela história da cassação. Eu preferi ficar de fora disso, né? Porque as coisas têm que primeiro se ajeitar para depois a gente saber o rumo que tomar. Enfim, e aí eu comecei a tornar esse trabalho público. Alguns não acreditam, né? Tem gente até aqui em rádio já disse que não acreditava, mas se quiserem eu apresento aqui alguns dos trabalhos, né? Por exemplo, eu denunciei a questão da compra dos móveis da Câmara, isso virou inquérito, depois arquivaram. Eles acharam que R$28 mil a mais, né? Eu provei que foi R$28 mil a mais, né? Eles acham que isso aí não é problema, né? E esse móveis da Câmara é de que época? Da época do Ronei Costa Martins. Da época do Ronei, então teve essa denúncia sua que houve uma compra de móveis com uma nota superfaturada no valor de R$28 mil a mais. Eles alegavam o seguinte, que olha, não foi comprado os móveis em Limeira porque não havia quem conseguisse fazer aqueles móveis, porque era um projeto muito técnico. Uma das empresas que orçou para mim esses móveis muito técnicos, faz favor, pode tirar daí. É o TED, gente. É o TED Dose. Aí o que acontece? Uma das empresas fica a 1,5 km da Câmara. Se ele orçou para mim,
ele com certeza conseguiria fazer para a Câmara. Dava porque para ele ir de a pé. o projeto é o mesmo, eu não mudei nada, eu simplesmente peguei o edital, né, o memorial descritivo, e aquilo que eu pedi lá é o que a Câmara licitou. Mas viu, Wagner, o Augusto, eu vou chamá-lo de Augusto, ele tem muitas fontes que passam para ele coisas importantes que acontecem na nossa cidade. Eu sei, não vai revelar as fontes, como nós também fazemos trabalho jornalístico, não revelamos, mas ele tem realmente fontes fortíssimas dentro da cidade de Limeira que mostra para ele onde está. Como eu falei, eu tenho um envelope ali, os dois estão vendo, está em cima aqui do meu rack. Veio para mim hoje, a pessoa está pedindo, ó, vê para mim se tem, com isso eu consigo denunciar o que aconteceu. Eu vou analisar, eu vou ver, eu vou ler tudo lá, vou ver se ele tem alguma coisa na mão. Se ele tiver, ele vai entrar contra o GAECO, ele vai entrar no GAECO contra as pessoas aí que são envolvidas, supostamente envolvidas nisso. E é uma denúncia que chegou aqui quentinha, né? Chegou para o Augusto Alexandre, e a gente está vendo ela aqui, mas a gente não vai ter acesso. É uma denúncia que chegou, o Augusto Alexandre vai apurar e provavelmente vai estar nos meios de comunicação nos próximos meses. É uma denúncia muito grave, apesar que se for para o GAECO, ainda vai meses investigando para apurar. Mas envolve gente grande, peixe grande. Então tem coisa vindo por aí. Ô Augusto, e depois dos móveis, teve mais alguma denúncia? Teve. Eu denunciei o Ronei, eu denunciei o pastor Newton, eu denunciei o Raul Nilson. O Raul Nilson não foi só CP. O Raul Nilson não podia nem ter sido diplomado. Mas a justiça entendeu que podia, mas a lei... Por que não poderia ser diplomado? Porque ele não tinha se desvinculado, se descompatibilizado ainda com a Santa Casa. Naquela época sim, isso. Dava o conflito sentido, de interesse, né? Conflito de interesse. Então, nessa de conflito de interesse também, quando a época foi polêmica, foi o Augusto Alexandre. Então, depois do pastor Newton foi o quê? No caso do pastor, por prevaricar. Ele e o Ronei Costa Martins. Por prevaricar. Prevaricação. E depois veio o Radish ou tem mais uma antes? A primeira representação minha em Limeira foi contra o Radish. Eu vinha fazendo outros trabalhos que envolviam coisas mais no nível do Estado. Né? A do Radish foi qual? A primeira. Foi o pedido de CP, por conta da condenação dele na questão da nebulização. Teve essa condenação na época da dengue, né? 317 mil, ele, o Raul Nilson, o dono da empresa, e mais uma pessoa foram condenados a devolver 317 mil cada um para o erário. Por quê? Porque contrataram um serviço, existia uma norma para a execução daquele serviço, essa norma previa, olha, vocês vão lá, nebulizam X imóveis e eu te pago por X imóveis. Né? E o que aconteceu? A empresa nebulizou 25% dos imóveis que estavam no contrato e recebeu 50% do valor do e o resto? Esquece, nunca mais nós vimos a cor do dinheiro. Meu Deus do céu. E naquela época, o Radish só tinha nos dado um prejuízo de 317 mil. A Câmara se omitiu por conivência e covardia. E no final das contas, hoje, o Radish tem pedido de bens bloqueados acima de 20 milhões de reais. Acima de 20 milhões e o povo não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Mas ele tem diversos processos, então. De improbidade. Tem diversos. E... É que nem toda improbidade ela tem o dolo, né? E nem toda improbidade o juiz acata como improbidade, porque ele diz o seguinte, inclusive uma das sentenças do Radish, ele foi absolvido, mas a procuradora da justiça disse que a desembargadora disse que ele era desastrado como administrador. Foi. Chegou. Você viu, né? Uhum. Ela citou isso como administrador. Ele foi um desastre. Ela coloca assim, que nem toda improbidade, nem tudo aquilo que parece improbidade é improbidade. Né? Mas que aquela ação dele foi uma ação desastrada. Com pequenos erros. Então, o Paulo Radish, você vai me desculpar, mas ele foi um fiasco como político, né? Talvez não como político, mas como gestor, ele foi um fiasco completo. Porque como político ele conseguiu grandes alianças aí,
né, que a gente nem concorda muito com elas, mas ele conseguiu, né? Conseguiu. E o pessoal está reclamando que está baixo Aqui infelizmente, o áudio. a minha... Tá baixo, ó, tem que... Vai. Pergunta, Não. Geraldo. Não, eu gostaria de saber, tanto Augusto ou Wagner, o que ele acha mais importante hoje, que nós temos um prefeito, que as pessoas também nos cobram muito do Butião. Também não sei se você está acompanhando o governo do Butião. Está acompanhando. O que você está achando desse governo do Butião? Depois nós vamos voltar no ar. Geraldo, eu vou ser franco para você, porque eu não sei mentir. E nem sei contar em verdade, sabe? É o seguinte. A população pediu por isso e pede por isso cada vez, em cada eleição municipal. O cara vem, promete mundos e fundos, entendeu? E diz que dá, que tem, que dá para fazer, que o dinheiro tem, chega na hora e não faz nada. Né? Mas as pessoas querem ouvir a promessa, querem ouvir que vai fazer. Acontece, meu amigo, que Limeira é uma cidade que arrecada mais com IPTU do que com ISS. Tá? Então é uma cidade que fatura mais, que arrecada mais de IPTU do que de ISS. Então, percebe que se nós estamos arrecadando mais com IPTU, a cidade não produz. Essa cidade ela está parada. Mas o crescimento dela, populacional, está acontecendo. As demandas estão aumentando, mas a receita não aumenta. E não aumenta por uma série de questões legais, inclusive, aí, né? Leis que foram criadas. Limeira é um mar de leis. Essas leis acabam criando um monte de dificuldades que acabam gerando o quê? A venda de facilidades. Aí, conversava hoje com o rapaz que me trouxe aqui os documentos para uma denúncia, possível denúncia. Se eu sou um empresário decente, honesto, correto, você acha que eu vou comprar facilidades, meu amigo? Eu estou trazendo a minha empresa, eu estou trazendo emprego, eu estou trazendo investimento para a cidade, eu ainda vou pagar por facilidades? É por isso que Limeira está aí. Né? Os nossos vereadores, os 21 inúteis que estão na Câmara, porque são 21 inúteis. Até um tempo atrás eu achava que era só 20. Não, são 21 inúteis. Eles não revêem leis, eles não se debruçam sobre o nosso cabedal legal para dizer, olha, isso aqui é inútil, isso aqui atrapalha, né, modernizar as relações. Eles não fazem isso. Augusto Alexandre, você falou que Limeira não produz. Não produz. A tese de golpe contra o Silvio Félix, que existe essa tese de golpe, é que o Silvio começou a produzir e meia dúzia de famílias empresárias da cidade de Limeira, que muitos à época ligavam à maçonaria, que eu acho que não é a maçonaria que deva fazer isso, elas proíbem o progresso de Limeiras para só elas reinar, pagar o salário que quer. Então, quando o Silvio começou a desenvolver a cidade, vem a Samsung, vem o Distrito Industrial da Anhanguera, vem o aeroporto. A hora que o Silvio começou a fazer a cidade que ia ter um progresso, foram e montaram esse esquema políticos e Ministério Público também, à época, teve participação, delegados, e o próximo prefeito foi o delegado, um dos envolvidos no possível golpe do Silvio, que todos foram Miguel Lombardi, Eliseu Daniel, Paulo Radich e Mário Botion, arquitetores de um possível golpe contra o Silvio, à época, e depois o próximo foi o Paulo Radich foi prefeito, cidade não desenvolveu, perdeu a Samsung e perdeu uma empresa muito grande de logística que seria a Poti, por causa de uma pequena entrada de 50 metros de asfalto no Distrito Industrial da Anhanguera. Perdeu a Poti, ela está com um prédio alugado em Rio Claro, porque Limeira não teve a capacidade de fazer um acesso. Então, quando o Silvio começou a desenvolver, teve essa tese de golpe contra o Silvio, porque se ele faz aeroporto, Distrito Industrial, duplicação da Limeira Mojimirim e mais outras coisas, ele seria imbatível politicamente. E aí sim, elegeria até um poste. Olha, a minha opinião sobre o Silvio, Santo Deus. eu já falei ela do próprio Silvio. Eu acho o seguinte,
eu acho que, independente das teses reinantes hoje, presentes, o Silvio primeiro precisa resolver a questão na justiça, para depois voltar à vida pública. Essa é a minha opinião. Se ele estava fazendo, tem que parar com isso e olhar para ele como um ex-funcionário público que até o momento da sua cassação estava dando certo. No dia que leram a peça com o pedido de comissão processante contra o Silvio, que foi uma peça do Mário Botion, lida por ele, inclusive, no plenário, eu já dizia lá fora, porque eu não tinha nem condição de entrar aquele dia na Câmara, eu já dizia lá fora. Falei, se é com isso que eles querem caçar o Silvio, né, eles vão ser derrubados por um estagiário de direito. Tá? Não derrubaram porque a Câmara se blindou de uma tal maneira, naquela época o Ronei Costa Martins atuou em cima disso daí, ele blindou a Câmara para efetuar a cassação dele. E a gente sabe que o Ronei Costa Martins tinha uma motivação pessoal. Sim, que o Silvio caçou ele. Caçou ele, entendeu? Então, isso aí, né, a gente sabe. Agora, que tem família, eu vou dizer, tem empresários em Limeira que não querem que Limeira cresça, isso é óbvio. Uma Limeira desenvolvida vai pagar maiores salários, né? Vai diluir, né, o poder dessas pessoas, porque o que concentra poder é dinheiro. Então, quanto mais dinheiro na mão de um determinado grupo, mais poderoso esse grupo é. Se esse dinheiro for diluído, esse grupo perde poder. E é óbvio que essas pessoas reagem, né? Não tenha dúvida. E se eu fosse prefeito em Limeira, elas iriam reagir, elas iriam sair em praça pública para reagir. Elas iriam ter que mostrar a cara. Porque eles agem escondidos, Sim. Por meio de imprensa Por meio negra, de políticos. por meio de políticos Sim. corruptos, Sim. né, que aceitam uma vantagem para poder bloquear. Porque é tão engraçado o Limeira, né, que às vezes o limeirense agora que tem a opção de votar esse ano, é tão engraçado o Limeira que é assim, Nestlé em Cordeirópolis, empresas gigantes em Americana. Se você continuar em Anguera até São Paulo, você vê que todo mundo tem uma empresa gigante dentro da Anguera. Só a Limeira que não. Aí depois você vai para Piracicaba, a Hyundai foi para Piracicaba. A Mercedes está a 100 metros de Limeira. A hora que termina Limeira e começa Iracemápolis, está aqui, ó, do lado. Por quê? Porque Limeira não quer o progresso. Limeira quer afundar com tudo. Você diria que alguns empresários, uma meia dúzia? Não é só empresário. Nesse meio tem empresário, tem sindicato, tem tudo envolvido. A própria Mercedes que você citou como exemplo, ela não foi viabilizada em Limeira e quase não foi viabilizada em Iracemápolis por causa do sindicato. Porque o sindicato é Entendeu? cruel. Queria coisas demais. Empresa, e as pessoas precisam começar a entender isso no Brasil, ela existe primeiro para gerar lucro. Não existe empresa que primeiro gera benefício social. Ela primeiro gera lucro. E é assim em qualquer lugar e em qualquer governo responsável. Primeiro você enriquece, depois você divide. Exato. Aqui no Brasil querem primeiro dividir o que não se ganhou ainda. Você entendeu? Então, Limeira tem um sério problema. Tem um problema com sindicatos, tem um problema com empresários que não querem que Limeira cresça, porque se Limeira começar a se desenvolver, o preço de mão de obra sobe e eles não querem sair da sua zona de conforto. Limeira é deles. E a gente sabe que existe isso em Limeira. Né? Porque qual é o motivo? Qual é a explicação que qualquer um teria, lógica, para, segundo eu me arrepio quando eu falo isso, não é brincadeira, a melhor cidade tronco do país não se desenvolve no ritmo em que se desenvolveu Campinas, que se desenvolveu Ribeirão Preto, que se desenvolveu São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taubaté, Imperatriz do Maranhão. Sabe? Percebe? Então, por que nós não nos desenvolvemos nesse ritmo, nesse nível? É isso que não dá para entender. Porque, ó, você imagina, o aeroporto de Limeira ia acontecer. Não importa seja no governo do Silvio ou outro em governo. Ele ia acontecer. Mas quem eram os maiores prejudicados com a construção do aeroporto de Limeira? Araras, Rio Claro, Campinas, ia tudo. Porque o aeroporto não vem sozinho. Ele vem com diversas empresas em volta. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, na época eu até acreditava, vou ser franco para você. Eu não vim aqui para ficar mentindo. Sim. Teve uma época que eu achava que o aeroporto em Limeira poderia ser um bom negócio. Hoje não. Por quê? Primeiro,
para que um aeroporto se desenvolva, Ted, sai daí, Ted, se desenvolva, precisa de pelo menos uma grande empresa aérea por trás. Exato. Nós não temos isso. Terceirizado. Nós não fizemos uma parceria público-privada para que isso se tornasse uma realidade. Mas se caminhava para isso. Não sei, hoje eu tenho mais desconfiança. Sabe por quê? Por causa do comprimento da pista. Era curto ainda. É curto ainda. Entendeu? Porque se eu fosse prefeito, naquela ocasião, eu iria buscar, por exemplo, se você vai lá em São Carlos, lá na TAM, em São Carlos, você percebe visualmente que o hangar deles, a pista deles, mas a estrutura deles para manutenção é pequena. Puxa, olha que bacana fazer uma parceria com a TAM para trazer também os seus aviões para manutenção aqui e ter uma pista de pouso e decolagem para várias outras empresas, com estrutura, com armazéns, etc. e tal. Isso não foi feito. Esse aeroporto, na verdade, ia virar o aeroclube de uma meia dúzia de bacanas aqui na cidade. De novo? Ia. De novo, porque a gente já tinha o aeroporto lá. Que era para bacana. É. Né? Para quem tinha seu aviãozinho particular, lá seu teco-teco. Agora nós íamos ter uma pista para jatinho. Você imagina aqui em Limeira, quem que tem jatinho em Limeira, gente? 2, 3. Então. E amigos de 2, 3. Então. Ia servir para isso, quer dizer, dinheiro público gasto numa obra que ia atender a demanda de uma elite que tá, na verdade, falando português, que ela está cagando e andando pro limeirense. Não, concordo contigo, mas agora, e aquele dinheiro que foi jogado lá? Que lá foi feito. Aí é caso de se fazer um levantamento, responsabilizar as pessoas e buscar esse dinheiro que foi que lá foi na época do Silvio Félix. Então ele teria que responder pelo aeroporto, eu também concordo. Eu acho que tem que haver uma investigação, fazer o levantamento e buscar os culpados. Porque aquele aeroporto hoje, ele não atende aos anseios do município e do munícipe. Então, se ele não atende aquilo e for usado dinheiro público, esse dinheiro deve ser ressarcido por quem é responsável por ele. Augusto, tem mais alguma denúncia sua à época que deu o que falar na cidade, antes de nós entrarmos na do ônibus? Não, porque ficou tudo muito, que nem eu falo, eu denunciei, ok, mas aí fica tudo restrito ao campo do Ministério Público, do Judiciário. Então, os móveis da Câmara virou inquérito, depois arquivaram, o pedido para cassação da diplomação do Raul Nilson por conta do prazo de incompatibilidade, eles acabaram arquivando. Eu denunciei coisas, por exemplo, a publicidade irregular da prefeitura na época do Radiche, apresentei um monte de coisa, inclusive textos de juristas, né, na área, dizendo, olha, isso aqui é crime, mas o Ministério Público em Limeira, infelizmente, ele não entende. E eu quero deixar claro para as pessoas uma coisa, eu tenho um outro caminho que eu posso usar, mas esse outro caminho que eu posso usar demanda que eu gaste um dinheiro que eu não tenho, que seria entrar com ação direta na justiça contra essas improbidades. Tá? Então, como eu não tenho esses recursos, eu tenho que entrar pelo Ministério Público. E aí o Ministério Público ele avalia lá, segundo o critério deles e outras coisas também. Eu vou entrar num pedido que você fez, pode falar, que foi muito engraçado, né? Que foi o da paródia. Sim. Você pediu na Câmara uma apuração. Uma comissão processante, ela vai além da apuração. E aí, se apurarem a culpa, eles têm que ser cassados. E aí a paródia que foi, você fala? foi rejeitado o seu pedido, né? Foi. Na verdade, o que eles fizeram? O pastor Newton levantou lá, não, olha, nós temos a corregedoria, isso tinha que ter entrado ele é na o corregedor, pastor. E o que fizeram? Então, arquivaram o meu pedido de CP, abriram um processo disciplinar lá dentro da corregedoria e terminou em pizza. Terminou com como é que se fala, uma reprimenda verbal, dada lá numa das sessões pelo Zé da Mix, né, o Zé Bernardo, presidente da Câmara, e tá tudo certo, entendeu? Quer dizer, corporativismo. Outro dia vocês estavam entrevistando Edmilson. Isso. O Edmilson foi cassado por muito menos do que a questão da paródia em termos morais e por muito menos em termos financeiros em relação ao Raul Nilson. Sim. Que não sofreu nenhuma sanção. Então essa Câmara ela não está aí para defender o cidadão limeirense, os interesses do cidadão limeirense. Ela está aí para se defender e para se beneficiar de qualquer coisa ilícita. Ô Wagner, quem participou dessa paródia? Vamos falar o nome aqui. Da paródia. Eu vou falar. Tem um monte deles. Foi
quase todos os vereadores e um secretário oculto, que ninguém pode falar, mas que o programa Visão Popular sabe, quem é o secretário que estava lá. Eu não vou falar porque senão eu comprometeria quem me falou, mas tinha quase todos os vereadores e um secretário. Um ponto da paródia, que ninguém fala muito, é uma parte que o Cleiton Silva fala: e o Júlio quer tirar o Mário. Né? Então, nessa parte da paródia... No meu pedido de CP eu cito essa parte. Porque o Cleiton Silva deixa claro o rompimento do Mário Botion com o Júlio, vice-prefeito. Inclusive, esses dias teve uma denúncia da Constância Félicas que o Júlio não trabalha. E realmente ele não trabalha porque ele está brigado com o Mário, mas agora estão subindo em palanques para poder usar para pedir voto, inclusive tiveram junto na Marcha para Jesus, né? Mas é só para enganar a população. Os dois estão rompidos e o negócio lá não está andando muito por causa disso, porque o Mário era um cara mais técnico e o político era o Júlio. Então o jogo de cintura entre Câmara e Prefeitura não é feito porque o Júlio está fora de cena. E agora, na paródia do Cleiton Silva, fica claro que o Júlio trabalha nos bastidores, na verdade, para tirar o Mário da prefeitura. Deixa eu esclarecer uma coisa. Não existe paródia aí. Por quê? Porque a paródia é feita em cima de uma ficção. Certo. O que existe aí é uma brincadeira de muito mau gosto que expôs as vísceras da Câmara. A realidade do que acontece que a gente não vê. Os conchavos, né? As armações, as amarras. Tá tudo ali explícito. Tá? E detalhe, quando o Cleiton faz aquela canção dele, ele, o Marco Xavier, expondo a Câmara Municipal, ele afronta os próprios colegas, ele afronta a instituição, porque a Câmara, independente de qualquer coisa, ela existe independente do vereador que esteja lá. É uma instituição e nós, cidadãos de bem, temos que preservá-la. Gente com a atitude de Cleiton Silva, de Marco Xavier e de Mir do Lanche que estava lá, e de Helder do Táxi, várias pessoas que estavam lá, é uma conduta antiética, é uma conduta imoral, é uma conduta que atenta contra a instituição que eles representam pelo voto que foi dado a eles. Eles deveriam ter sido expulsos, escorraçados da Câmara a pontapés. Essa é a verdade. Porque eles traíram os votos que receberam. Eles traíram a instituição que eles representam. Né? Quando a gente fala assim, tem político que não vale nada. É verdade. Mas a instituição, ela está ali, ela é digna e ela deve ser respeitada. Eu sempre falo o seguinte, eu nunca fui na Câmara de chinelo, bermuda e camiseta regata. Porque eu respeito aquela instituição. O que eu não respeito muito, e muitas das vezes, são aqueles que estão lá. Porque infelizmente o povo ainda vota muito mal. Porque ele tem 4 anos. Ele fica lá 4 anos. Depois ele sai, a entidade continua. Sim. Imagina o que vai piorando, né? Porque as pessoas vão vendo o que acontece e vai só piorando. Fala, se o outro pode fazer isso, eu também posso. Mandar um abraço pro Sérgio Albino, pra Jéssica Juninho, pro Wagner Silva, pro Luiz Lotério e pra Priscila Ferreira, que estão nos acompanhando ao vivo agora. Esse Sérgio Albino é da cidade de Juiz de Fora. Acabei de ver aqui agora. Um abraço aí pra ele. E o Ted tá pulando em todas as fiação. Nossa, tá porque eu tenho 2 gatas. Eu posso só pôr ele lá fora? Pode. Eu tenho 2 gatas e ele tá sentindo o cheiro. Na hora que ele tiver, ele é castradinho, a hora que ele tiver na mão, eu levo ele lá fora. É porque as minhas gatas ficam em cima aqui dos fios do computador. Eu respondi o que vocês me perguntaram? Não, sim. Tá. A instituição que você fala, o que eu acabei de dizer, o vereador fica lá 4 anos só, ela continua. Esses vereadores que não têm compromisso com a população e não têm compromisso com a entidade, eu acho o seguinte, as pessoas deveriam perceber bem, né, Wagner? E não eleger mais, porque virou cabide de emprego, virou cabide de emprego ser vereador. Nós temos 2 problemas aí nessa questão. A primeira é que quando o cara entra lá, ele já entra, talvez no começo não, mas depois ele já quer ficar. E para ficar, ele vai aprender a fazer o jogo político que permita que ele fique. Que é o caso do Miguel Lombardi,
Né? Ele vai lá, faz. Pode ver, o Miguel Lombardi para vereador, ele pulava de um partido no outro, ele estava sempre. Até que pumba, chegava naquele partido que ia dar o que ele queria e o quociente eleitoral coloca ele lá dentro. Mas você falou do Miguelzinho, que você fala, Augusto, Coronelzinho Lombardi. Coronelzinho, ele quer ser coronelzinho aqui na cidade. Há muito tempo. Para mim ele é um coronel. Não, há muito tempo o Eu bato Miguel. na cara dele, se ele vier com graça. O Miguel Lombardi figura como Coronelzinho Lombardi na cidade de Limeira. Por quê? Há mais de 20 anos o PR coordena a Secretaria de Obras da Prefeitura. Isso é algo que deveria ser investigado. A maioria é tudo indicado do Miguel. Até o último, Marcelo Cog, é amigo e indicado do Miguel, doador de campanha há muitos anos. Isso tem que ser Então, o PR, com os empresários amigos, sempre doa muito para o candidato a prefeito, para as campanhas, para poder se continuar na Secretaria de Obras. Há muitas empresas da cidade de Limeira, amigas de Miguel Lombardi, cresceu e hoje são milionários, para não falar bilionários. Então a Secretaria de Obras é coordenada pelo PR e pelo Miguel. Eu tenho um fato com o Miguel, que um dia ele perdeu para mim uma discussão na Câmara Municipal, e à época o Joaquim Raposo era da Câmara também, e na hora que ele perdeu essa discussão comigo, e essa discussão começou a ficar, porque daí, quando eu entro na discussão, quando eu tô caindo, é aí que eu começo a socar mais. Como eu posso dizer? Eu informei a todos que estavam ali que ele estava perdendo essa discussão e que ele teria que devolver um dinheiro para uma empresa que senão eu ia tornar público. Ele fingiu o ataque do coração. Ele fingiu que estava passando mal, o Joaquim saiu com ele abraçado, colocou dentro do carro e os dois sumiram. E aí acabou a comissão, né? A comissão foi encerrada porque ele passou mal, só que depois eu consegui a revogação da lei. Eu posso falar uma coisinha aqui rápido? Limeirense, não reeleja nenhum deputado. Não caia no engodo daquele jornalzinho do Miguel. Olha, eu trouxe 26 milhões de reais para Limeira, de emendas. Primeiro que o dinheiro de emenda é seu, é meu, não é dele. Tá? O dinheiro de emenda sai da mesa, da nossa mesa. Porque o dinheiro de imposto sai da mesa de quem trabalha. É apenas um retorno. Tá? Então é um retorno do nosso dinheiro. E outra, ele não apresentou as contas. Para quem foi pago esse dinheiro? A que se destinou esse dinheiro? Quem recebeu esse dinheiro? Quem recebeu esse dinheiro tem relações com o poder em Limeira? Então, ele não presta contas detalhado, transparente de como esse dinheiro foi gasto. Porque dinheiro de emenda parlamentar, ela sai na boca do caixa. Você vai lá, o dinheiro saiu, você vai lá na Caixa Econômica Federal e saca o dinheiro. A partir daí, meu amigo, você não sabe para onde vai. Né? Você não sabe se vai para onde ele falou que ia, se foi para o bolso de outra pessoa, você não sabe. E outra coisa, não eleja candidato a deputado federal ou estadual que é vereador. Eles têm um compromisso de 4 anos com a nossa cidade. Estão aí há quase 2 anos, não fizeram absolutamente nada. E o que você pensa que eles farão como deputado? A pergunta que eu iria fazer, inclusive, Wagner, seria esta. Aonde vai o dinheiro que é trago para a Limeira? A gente não sabe, a emenda vem. Mas a forma como esse dinheiro é gasto, para quem ele é pago, o que ele pagou? Porque, veja bem, pagou material de escritório. Mas 1 milhão de emendas para material de escritório? É muita coisa. É muito. É dinheiro pra cacete, né? É dinheiro pra... Então, eu quero saber para quem foi pago, eu quero a nota fiscal, eu quero saber qual é a relação do dono dessa empresa com o poder em Limeira, se ele é um limeirense, de repente ele é um conselheiro lá da Santa Casa e está recebendo esse dinheiro pelo pagamento de um aluguel de imóvel, pelo pagamento de um serviço prestado. Eu quero saber, porque se ele está recebendo esse dinheiro, já está errado. Ele tem relação com o poder e não pode receber esse dinheiro. Então, esse tipo de coisa o Miguel não traz. E está na hora, limeirense, vamos acabar com os coronéis na cidade. O Miguelzinho quer ser coronel aqui. Não vamos deixar não. Vamos pôr ele no lugar dele. E porque muita coisa pública sobre o Miguel Lombardi, vocês não têm conhecimento. Né? Vocês teriam... O problema é que a gente fala, mas a gente tem que provar, né? Então a gente tem que ficar quieto porque a gente sabe, mas as provas nós não temos. Porque o Miguel mesmo é indiciado na Lava Jato, porque 100 recebeu... mil reais de caixa 2 da JF.
ou JBS. Ele é acusado de ter recebido, ele está na lista de pagamento da JBS, JIF, é a mesma coisa, ele está na lista e até hoje ele nunca se pronunciou. Ele só deve ter falado para o jornal aí de Limeira, mas não chegou para a população. Então a população tem muita coisa ainda para poder saber sobre quem é Miguel Lombardi. E igual o Augusto falou, não vote em candidato a deputado que é vereador. Se ele está prestando uma merda de serviço como vereador, você imagina o que vai ser como deputado. Ele não conseguir uma cortinho de árvore com o prefeito, mesmo sendo da bancada do prefeito, agora eles querem ser candidato a deputado. Você acha que eles vão ter acesso ao governador? Não. Se eles não conseguem pegar o carro, vir na prefeitura convencer o prefeito Mário Botion a fazer alguma coisa, como deputado, eles vão conseguir alguma coisa? Não, você imagina que vai ser um vereador incompetente, ocupando depois um cargo de deputado, incompetente, ganhando 33 mil reais só de salário, fora as outras coisas. Não, e outra, nós temos muito candidato a deputado estadual na cidade de Limeira e federal, se eu não me engano, só veio 2 ou 3. Vocês estão me conhecendo pessoalmente, assim, hoje. Lá em 2016, eu me sentei com várias pessoas. Algumas, inclusive, se elegeram vereadores. Algumas, inclusive, se elegeu vice-prefeito. E disse, nós precisamos, a bem de Limeira, nos unirmos, escolhermos 2 nomes para deputado estadual, 2 nomes para deputado federal, trabalhar em cima desses nomes para fazermos pelo menos um deputado federal e quem sabe 2 estadual para ajudar Limeira. Só que para que isso aconteça, para que isso acontecesse, as pessoas teriam que abrir mão dos seus egos, das suas vaidades. Abriram. Nós temos aí mais de uma dúzia de candidatos que no final das contas só vão dividir o voto, né? E não vai. Qual vai ser o resultado disso? Muito provavelmente nós não elegeremos, se Deus quiser, nenhum deputado, porque eu digo se Deus quiser, por quê? Porque eu não quero que o Miguelzinho volte. Porque nós precisamos encerrar a carreira política do Miguelzinho, porque o Miguelzinho Lombardi não faz bem para Limeira. Não. As pessoas que acham que ele faz bem estão enganadas. Quem vê ele como coitadinho, assim, sempre É. assim, ó, não imagina o quanto o Miguel é milionário. Quando você diz que ele não faz bem para Limeira, o que você quer dizer? Ele não faz bem para Limeira. O tipo de política que se faz hoje na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal... O próprio partido dele, que é o PR, se eu não me engano. É o tipo de política nojenta. É o tipo de política que nós queremos sumir do mapa. Nós não queremos mais para o país, nós não queremos mais para as nossas vidas. Porque você que nos assiste acha que, olha, política é tudo igual, que não interfere. O preço do feijão ele é caro por causa de político. O preço do café é caro por causa do político. Da gasolina é cara por causa do político. Por causa do processo político. Exatamente. Torna caro, né? Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar essa imagem. Nós precisamos mudar a forma de fazer política. Política, para você que está nos ouvindo hoje, política é a arte de promover o bem-estar social. O que essa gente faz é politicagem, que é a arte de trair. Esses traidores, esses politiqueiros precisam ser aposentados. Por quê? Porque eles contaminam o novo. A única forma de aposentarmos eles É não votando. através da urna É agora. não votando. Daí 45 dias nós temos aí É. para a política, não é mais ou menos? É. Então, é nós chegarmos nas urnas, vamos mudar tudo. Muda tudo, pessoal. Muda tudo. Vamos já. Gente nova e não deixe o velho com o novo. Porque é que nem água. Água potável. 1 milhão de litros de água potável e 1 litro de óleo diesel. Aquele político velho vai contaminar todos eles. Lembrando que vai ser difícil, né, Augusto? Porque eles mudaram a lei eleitoral para eles, para os coronéis continuar dominando. Por quê? Agora é só com a verba pública que pode fazer campanha. Mas quem vai ter mais benefício disso são os antigos. Os novos não vão conseguir chegar nessa verba no mesmo montante. No dia da eleição, gente, no dia da eleição, existe uma lista com os candidatos. Escolha um nome novo. Se você não tem acesso à internet, escolha um nome na lista que seja um nome novo. Primeiro mandato, primeira candidatura, primeira eleição. Entendeu? Concorre à primeira eleição. Porque se o cara já concorreu a 2 ou 3 eleições, meu amigo, ele já não é novo na política. Primeira eleição, candidato de primeira eleição. Tá?
E para você que está na internet, põe lá o nome do fulano, processo. Se o cara tiver mais de 3 processos, não interessa se é de briga com o vizinho, ele não presta. Tá bom? Ele não presta. Aí fala assim, mas e, tem aquele WhatsApp, aquele app agora, como é que é o nome? Eu esqueci o nome daquele app agora. Um aplicativo. Um aplicativo. Que vê se o político é honesto. Você vai lá, você clica na fotinho dele e já mostra se o cara tem processo. Mas lá mostra que o Miguel é honesto. Não, lá mostra que ele não tem processo. Mas eu e volto a esse falar. da JBS? É verdade. Ele não é condenado. É porque não virou processo ainda, só está na fase acusatória, denunciado. Aí eu falo assim, mas então, o Miguelzinho não tem ficha suja, né? Não tem processo. O Miguelzinho, ele está no processo político há muitos anos. Mais de 30 ele já é fator contaminante. Nós temos que tirá-lo da política. Manda ele cuidar dos negócios dele, porque a evolução patrimonial dele, isso eu estou falando aqui, tá no TRE, viu gente? Não precisa nem... Tá lá, tá registrado lá. Você pega de uma eleição para outra, pulou 300 pau, velho. O Miguel tem um loteamento em Paulínia, que é dele lá, que ele... Só Deus. Ó, Ô Wagner, deixa eu mandar um abraço pro Dalbert Gonçalves, pra dona Elizabeth Cotrim, Jonathan Durigão, que você conhece, a Carmen Albino, e tem mais, olha, tem muita gente aqui mandando mensagem. O Augusto Alexandre está dando audiência. Ó, nós estamos falando de deputado federal, o Daniel Heldet, ele mandou algumas perguntas para você, e uma delas ele fala sobre deputado federal. A missão de um deputado federal é representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da administração pública, com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional com a justiça social. Se for assim, por que se fala tanto que devemos eleger deputados do município se o papel principal deles tem foco nacional? Então, eu entendo perfeitamente a pergunta do Daniel Heldet. O problema é que o jogo político está contaminado e fora do foco. Todo jogo político. Então, vamos citar aqui como exemplo, em Limeira, o vereador que promete coisas que só a prefeitura pode fazer. Nós estamos vendo isso acontecer também com deputados federais e estaduais que prometem coisas que apenas o poder executivo, federal ou estadual pode fazer. E as pessoas acabam caindo nessas contradições, nessas mentiras. O número de votos de um deputado, ele acaba tendo peso no governo, para o governador ou para o presidente, e isso vira moeda de troca. Esse é o problema de se governar por coalizão hoje no Brasil. Né? O mandato vira moeda de troca. Porque quem manda o que acontece é que esses caras não estão fazendo aquilo que deveriam realmente fazer. Tudo que o Daniel coloca ali como função do deputado é fato, é verdade. Inclusive, isso está dentro da Constituição. Está descrito na Constituição. Acontece que eles subverteram o processo político no Brasil a um ponto aonde o deputado é tudo menos o deputado. Porque quem manda, nós ficávamos conversando com o Carlinhos Silva, né Wagner? Quem manda na legenda é o partido, não o deputado. Sim. Não, é isso. Não é. Porque o Miguel alega que ele pegou 100 mil porque foi o partido. O partido que pegou, quer dizer. Então vamos fazer o seguinte, o Jair Bolsonaro recebeu 200 pau lá da JBS, que ele fez, chequinho, devolveu, falou, ó, esse dinheiro não me serve, você me dá do fundo partidário. Ele poderia ter feito a mesma coisa e não fez. Sabe por que não fez? Porque é 100 mil no bolso, filho. Entendeu? Que dá pra fazer esse jornalzinho aí. Ele não esperava que a coisa fosse ficar feia para dele. Então, tem mais duas perguntas do Daniel Heldet, mas eu vou falar um negócio que eu ouvi o Augusto Alexandre comentando na internet, que é sobre o jornal do Miguel. Será que ele vai declarar na campanha dele que esse jornalzinho foi feito? Porque nos outros 3 anos ele não fez esse jornalzinho. Vamos lá. O jornalzinho foi feito às vésperas do início da eleição. Isso já é propaganda antecipada, meu amigo. Cadê o número do CNPJ da gráfica que imprimiu aquele material? É um crime. Cadê o nome o DRT, o registro de jornalista de quem editou aquele jornalzinho? Que é responsável. O jornal inteirinho é criminoso. Mas tem gente que olha aquilo, é o Miguelzinho. Vai pra puta que pariu, meu.
O cara, veja bem, isso é um processo de corrupção. Ele está agindo como agente corruptor, porque ele está corrompendo as mentes, a informação. Ele não passa ela com precisão e faz parecer que ele está fazendo Deus e o mundo por essa cidade e não está. Cadê a transparência do dinheiro que veio? Porque, igual você falou, o jornal não tem o CNPJ de quem fez, não tem o registro lá do jornalista, não tem nada. E conta um monte de Onde balelas. Meias verdades. Olha, eu trouxe 26 milhões. Para quem foi pago, como foi pago, entendeu? Era necessário, o equipamento que foi comprado ou o que foi gasto é o preço justo. Ah, foi para pagar aluguel, tá? Para quem está sendo pago esse aluguel, esse preço é justo, é o preço de mercado, ou nós estamos pagando mais caro porque de repente o imóvel é de um conselheiro da Santa Casa. Também. É isso que eu quero saber. Não estou dizendo aqui que isso acontece, né, que está acontecendo, mas é o que eu quero saber. Eu quero ter certeza de que isso não acontece. E cadê essas informações, meu coronel Miguel? Ó, tem mais duas perguntas do Daniel Helder, são muito boas perguntas, então eu vou ler. Elas são perguntas grandes, mas bem complexas, dá para você entender tudo. Você tem como princípio que se não resolvermos os problemas aqui na nossa cidade, jamais resolveremos os problemas do país. Concordo plenamente. Então, de que forma o cidadão pode resolver a penca de problemas que a cidade tem? Indo às ruas, indo à Câmara Municipal ou fazendo passeata em frente da Prefeitura? Puxa vida, muito obrigado pela pergunta, Daniel. É o seguinte, as mudanças que o Brasil precisa começam na educação de base. Educação política, mas não educação doutrinária, né? Ensinar política para os nossos jovens, mas não fazer política partidária dentro de escola. Isso precisa acabar. Nesse sentido, a escola sem partido é ótimo, porque ele não te proíbe de ensinar política, ele te proíbe de fazer política lá dentro da escola. E bloquearam esse projeto. Então nós precisamos... Bloquearam. E os cantores falam porque bloqueou, né? Aí o que acontece? Então vamos lá, a pergunta dele. Daniel, a formação... como é que nós vamos nos tornar um grande país de fato? Porque hoje nós somos um grande país geograficamente, mas nós não somos uma grande nação. Nós iremos começar nos municípios, formando bons cidadãos, formando bons políticos, que um dia chegarão ao poder maior, chegarão ao Congresso Nacional, e eles é que irão mudar esse país. Por isso que eu digo que toda mudança começa no município. É a participação do povo, é a educação de qualidade, voltada para a conscientização desses jovens. Volto a dizer, não é conscientização segundo a visão política de alguns partidos. É a conscientização da política, da forma como ela deve ser feita e executada. É assim que nós vamos mudar esse país. É assim que nós vamos melhorar a vida de todo mundo. Porque hoje, o cara chega em Brasília e ele já chega corrompido. O cara chega na Alesp, ele já chega corrompido. O cara se elege vereador em Limeira, no segundo mês ele já está corrompido. Não, dessa nova gestão, na terça-feira, a política foi no domingo, na terça-feira já tinha vereadores fechados com o prefeito. Então, é um absurdo isso. Da terça-feira, 24 horas depois. Se vocês me permitem, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu, Augusto Alexandre, sou candidato a prefeito em 2020. Por que eu sou candidato a candidato? Porque eu preciso de um partido, preciso disputar a legenda, né, para me tornar pré-candidato. E a partir daí disputar uma eleição. Se eu um dia chegar a ser prefeito em Limeira, não existirá o representante do governo dentro da Câmara. Sabe aquela coisa do vereador que representa o governo? Não vai existir essa figura. Eu abomino isso. A Câmara é uma instituição independente que deve agir independente da vontade do Executivo. Errou, tem que pagar. Errou, tem que pagar, meu amigo. Não tem conversa. Outra coisa, eu estava falando outro dia, publicidade institucional. O artigo 37 da Constituição diz que o prefeito, que o poder tem que dar publicidade dos seus atos. Está lá no artigo 37, não é isso? Eu não lembro agora qual que é o item, mas está lá no artigo 37. Mas quem diz que eu tenho que pagar rádio, televisão, fazer propaganda na Globo, no Jornal Nacional? Opa! Quem diz que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que dar publicidade sim.
E jornal, meu amigo, em Limeira, se eu chegar a ser prefeito um dia, jornal e televisão em Limeira vão ter que vender anúncio. Por quê? Você vai cortar. Porque se você olhar na relação de gastos com, e eu tenho esses dados aqui agora, eu estou compilando para poder depois fazer uma narrativa melhor. Então, no ano que o cara recebe menos, ele mete mais o pau. No ano que ele recebe mais, ele cala a boca. Não, nós falamos disso. Isso não é democracia, gente. E o tripé da democracia é o quê? É o Congresso forte, é o direito forte e a imprensa livre. Esse é o tripé da democracia. O judiciário muito forte, na verdade, esquece, não é o Congresso, é o judiciário, o direito, ou seja, os advogados e o jornalismo, o papel do jornalista, o papel de informar. Sem isso não existe democracia. Ô, Augusto Alexandre, porque quando eu não conhecia muito de política, eu vi o prefeito falando numa rádio, eu vi o prefeito falando na outra, eu achava que quem estava entrevistando o prefeito era pelo simples fato de prestar o serviço de informação para a população. Aí depois que eu fui conhecendo um pouco de política, que eu via que tinha essas pagas, né? Porque eu entrei na política em 2004, 2003, e aí eu via, na época era o Silvio Félix, né? Que era o prefeito, e eu via ele aparecendo aqui, aparecendo ali, aparecendo. Aí depois que eu fui tendo conhecimento, inclusive esses dias no vídeo você comentou, o Silvio pagava 8 milhões. Todos eles pagaram 8 milhões por ano. 8 milhões por ano para poder falar nos meios de comunicação. Hoje o Mário Botion paga 3. Não, tá pagando 8 por ano também. Tá pagando 8 também? É que ele, só esse ano ele já pagou 3. Ah, tá. Tá pagando. Aquele levantamento que foi divulgado é só até a data agora. Abril, março, Não, abril. tem o Wagner, nós falamos, não me lembro qual programa que nós falamos a data, senão daria a data para a pessoa no YouTube procurar. Nós falamos isso, tinha jornais lá que nunca tinham ouvido falar o nome. Não, você vê a tribuna, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da tribuna de Limeira, recebeu ano passado quase 200 mil, velho. Um jornal de circulação quinzenal, que não tem representatividade na cidade. Aí o Silvio vem às vezes no ar e fala assim, mas ó, na minha gestão gastava 200 mil. 200 mil num mês, viu, Silvio? Conta a história toda. Teve mês que você gastou um pouquinho, 200 mil, 300 mil. Mas o fechamento anual, e eu tô com os números aí, mais de 8 milhões por ano. 8 milhões por ano? Por quê? E nós só temos um jornal de expressão só um jornal de expressão na cidade, e não vou falar as emissoras de expressão. Aí você dá 70, nós temos duas mil rádios de expressão na cidade, ou 3. Então, e aí os outros? Todo mundo chupa dedo? Eu sou da seguinte opinião, e aí com todo respeito, porque vocês são radialistas, o meio de vida de vocês é o rádio. Façam o melhor programa jornalístico possível, vendam o produto de vocês com qualidade e vocês vão ganhar dinheiro. Exato. Agora tem muita gente aí, bate no governo, o governo vai lá, aumenta a verba, para de bater no governo. E bate por bater às vezes. Está na hora de acabar com isso. E nós somos de uma rádio comunitária. Então. Eu, pelo menos, até hoje não tive a proposta. Eu fui tirado do ar, né, pelo Paulo Radich, à época. O Paulo chegou a comprar a rádio, não oficialmente, mas foi pessoas deles que foram lá comunicar que eu estava fora do ar, eu com o Geraldo, né? Esse programa Visão Popular foi tirado do ar na época do Radich e voltou agora. Nos tirou do ar, desculpa, Wagner, em 3 dias, Augusto. Chegou lá e falou, olha, é verdade, a partir de amanhã vocês não estarão mais no ar. Da programação. Da programação, da grade da rádio. Não tivemos tempo nem de tirar nossos pertences. Nem de despedir. Nem de despedir. Isso era típico do Paulo Radich. O Paulo Radich ele pode ser muitas coisas, menos democrático. Exato. Ele não sabe o que é isso. Ele se aliou com pessoas que não sabem o que é democracia. Tá? Eu não sei o viés ideológico de vocês, Sim. mas essa é a minha opinião sobre o PT. O PT não sabe o que é democracia. Porque se você falar mal do PT, eles querem te cortar, eles querem te demitir, eles querem que você saia do mapa. Isso não é democracia. Aquele que não aceita a crítica, para usá-la para melhorar, ele não tem nem que estar na política. Sabe? Qual é a outra pergunta? Todo mundo tem que aceitar a crítica para crescer, né? Não pode pegar a crítica, absorver com raiva e querer se vingar, que daí dá errado. Só terminando que eu vi, viu, Daniel? Porque eu sou um municipalista. E é claro que nós devemos fomentar e incentivar que as pessoas protestem.
que as pessoas vão lá na porta da prefeitura e fazer passeata e dizer, olha, nós queremos. Porque o prefeito tem que entender, que ele tem que ser o funcionário número 1 do município todos os meses durante 4 anos. Tem que chegar mais cedo e tem que derrubar as paredes. Sabe esse negócio de secretaria, tudo escondidinho? Porque para você falar com aquele secretário André, que na minha opinião é um fiasco lá você precisa passar por 3 pessoas. Do qual André? André lá da educação. Ah, tá. Você precisa passar por 3 pessoas. O munícipe tem que ter acesso direto ao secretário. Viu, Mário Botion? Ele tem que estar disponível. Tem que estar disponível. Nós temos que derrubar as paredes, porque atrás de paredes fazem conchavos, vendem a cidade, vendem o cidadão. Nós temos que ter uma prefeitura aberta, com todas as secretarias atendendo no balcão, o secretário atendendo com o umbigo no balcão, sabe? Para ele sentir o drama da população, para ele correr atrás, para ele ser eficiente, para ele ser bom naquilo que ele faz. E não dentro de uma sala com ar-condicionado, com 3 assessores impedindo o povo de falar com ele. Olha, o Daut Gonçalves aqui mandou enviar para nós aqui, o Wagner, APP, detector de corrupções naquela lá. E o Edmilson Gonçalves também está no ar, o ex-vereador, também já mandou várias perguntas aqui, mas não estou achando aqui. O Edmilson manda pergunta no WhatsApp, não dá. O celular que está no WhatsApp está transmitindo. Não vai dar, mas eu lembro sua pergunta, eu vou fazer uma. O Edmilson Gonçalves, ex-vereador, viu? Ó, o Daniel, a última pergunta do Daniel é: qual foi o prefeito mais eficaz que Limeira teve até agora? Eu vou responder, mas com base, porque eu não sou dessa época em Limeira, mas eu me interesso pela história de Limeira, eu vivo aqui e acredito que vou morrer aqui. Na minha humilde opinião, com base em conversas com terceiros, com outras pessoas, foi Memal. O Memal, né? Memal. Que hoje, graças a Deus, a vereadora Maraísa Matos Silveira, que é a filha do Memal, vai assumir no lugar do Picareta Anderson Pereira. Antes de você entrar no caso do Picareta Anderson Pereira, você que está falando sou eu, hein? O que é você, Picareta? Mas eu acho que ele é. Nós vamos perguntar. Augusto, o Sérgio Toledo está aqui. O Miguel prometeu verba para a conclusão do aeroporto. Se ele trouxe a verba, eu não sei se foi aplicada. Isso que ele está falando é o Sérgio Toledo. O Sérgio Toledo, a gente se acompanha aqui na Face. O Sérgio, é o seguinte, não muda nada. A questão é, esse aeroporto servirá a quem? Ao limeirense ou a uma meia dúzia de seletos proprietários de aeronaves, né, a turbohélice, a hélice ou a jato? Porque tudo indica que esse aeroporto irá virar um aeroclube de gente bacana. Do executivo, né? Do executivo. Da cidade de Então, Limeira. se não é para beneficiar a população, beneficiar como? Olha, que se torne um aeroporto regional, com embarque e desembarque de passageiros, com destinação de aeronaves cargueiras, embarque e desembarque de carga, como é Viracopos, então não nos interessa. Porque isso não traz desenvolvimento para Limeira se não for assim. Agora vamos gastar mais dinheiro com o elefante branco? Né? Que depois vai virar, vai servir de clube para uma elite na cidade, na região? Eu prefiro que não venha. Wagner, sobre o Anderson Pereira que você... eu retiro o Picareta, que eu não sei o que significa. Mas o fanfarrão do Anderson Pereira, o que achou que ia mandar na cidade de Limeira, que seria o próximo prefeito, o próximo deputado, caiu por simples fato de se achar que ia dominar o mundo. Você só tinha a sua igreja na mão, não tinha o mundo. Vamos entrar então nesse assunto. Tem a pergunta do Edmilson, que ele está aqui brigando comigo para fazer. Uma das perguntas do Edmilson, porque você não manda aqui, escrita, a primeira que eu não vou lembrar direito, é sobre os deputados aprovou o corte de verba da saúde. Na época, antigamente, um tempinho atrás, cortou a verba da saúde e agora vem trazendo os problemas, que é com crescimento de HIV, de hepatite e tal. Então isso prejudicou. Edmilson queria perguntar sobre isso. O que nós estamos vendo no Brasil na questão da saúde é uma completa incompetência na gestão de risco.
nós permitimos que nós voltamos a ter dengue. O Brasil havia erradicado a dengue na década de 60. Inclusive o vetor estava erradicado, que era o mosquito. Nós não cuidamos das nossas fronteiras, nós não auxiliamos os nossos Então, sarampo aí de volta de novo? Agora o sarampo, estamos tendo surto de sarampo. Por quê? Porque primeiro tem um monte de idiota achando que você não precisa vacinar, porque a vacina, o seu filho vai virar gay, seu filho... Meu amigo, o seu filho está virando gay porque estão dizendo para o seu filho que ser gay é normal. Tal da Globo. Então, não associa com vacina não. E tem um detalhe, se você acha que vacina dá muito dinheiro para quem produz vacina, você vai ver quanto dinheiro vai ganhar o cara que faz caixãozinho para neném. Tá bom? Então, continue não dando vacina. O governo não vem fazendo a sua parte. Vem cortando verba da saúde. Aliás, o governo federal, ele corta a verba da saúde todo ano. Não é uma vez só por ano, não. Né? Nós temos ainda problema. A Santa Casa parou de receber verbas. O Dipicilim disse que parou, não sabe por quê. Eu sei, a gente sabe por que parou. Porque não está fazendo o faturamento do jeito que, por exemplo, a Petrobras pede para a questão do que é gasto. Quanto gastou de gás e de fio de sutura, quantas horas de cirurgia, quanto disso, quanto... Não, eles pegam lá, mandam uma fatura no bolão, a Petrobras enfia, fala, filho, não vou pagar isso aqui, eu não sei o que você usou. É por isso que não vem verba. Detalhamento. Daí ele fala que não é por isso. Então tá bom, então não é por isso. Ele tem todo o direito de falar o que ele quer, né? Já que ele está comandando. Então a saúde no Brasil vem sendo negligenciada em muitos pelo governo, infelizmente, justamente por aquele governo que dizia que iria promover o bem social, né? O bem-estar social. Que foi os 13 anos do PT. Foi nesse período que nós vimos crescer alarmantemente. As doenças que já eram erradicadas. Nós já começamos, se eu não me engano, nós já voltamos a ter casos de poliomielite no Brasil. Se eu não me engano. Não, tem casos. Não, já tá isso estava erradicado desde a década de 90, de 80. Percebe? Então, a ineficiência em gestão está fazendo o Brasil voltar atrás de um monte de área. Por exemplo, saúde em Limeira. Veio o Luizinho do PT. Eu espero que ele morra e apodreça lá em Alfenas. Todo mundo fala, mas o Luizinho... Se você for na periferia, não, o Luizinho foi um bom secretário. Sim, eu também acho. Mas você sabe por quê? E você sabe por que você acha isso? Porque você vai no posto, aí um médico cubano te atende e fala assim... Qual o seu remédio? Toma essa sua receitinha, vai pra casa, você vai ficar bem, viu? Saúde de base não é assim que se faz. A saúde básica, o atendimento de saúde básico, ele tem que ser muito bem feito, para depois o Luizinho não ir na rádio, como aconteceu em Limeira, e você deve se lembrar disso, para dizer assim, olha, é com muito orgulho que eu anuncio que a... Se ele dissesse, olha, hoje no nível de ocupação dos leitos é de 20%, nós vamos diminuir o contrato com a Santa Casa, nós vamos diminuir o número de leitos à disposição do SUS, porque Limeira tem um atendimento de saúde básica de primeiro mundo. E a nossa população não está mais doente. E nossa população está doente. Está doente. Seria os PSFs. Hoje, inclusive... Vou te falar uma coisa. A hora que o governo federal começar a cobrar os nossos PPS, não vai ter caixa para pagar. A hora que começar a cobrar. Porque fizeram cagada. Não vai ter caixa para pagar os PSF. Porque o governo federal vai querer todo o dinheiro de volta. Porque está irregular. Está irregular. E a UPA, lá do Parque Abílio Pedro, lá que até hoje não conseguiu inaugurar? Deixa eu contar para você uma história da UPA. A UPA, uns 2 anos atrás, uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, chamou uma das coordenadoras de saúde, porque eles não sabiam o que eles estavam vendo. Eles estavam lendo uma planta baixa, você sabe uma planta baixa? Você sabe, né? É o rascunho. É um rascunho técnico da... Né? Eles não sabiam o que eles estavam vendo. Aí a coordenadora foi lá, olhou... O que vocês querem fazer aqui? Uma UPA 1. Mas aqui dá para fazer uma UPA 2. E se você mexer alguma coisa nessa planta baixa, dá para fazer uma UPA 3. O problema é que Limeira, sabe aquela Limeira da época de campanha que tem dinheiro para tudo? Ela não tem dinheiro hoje para manter uma UPA 3. Uma UPA 3 já é coisa de alta complexidade. Pequena cirurgia. Você já põe até a Santa Casa no bolso. Tá? Então o que acontece? Você não tem dinheiro para manter uma UPA 3. Então vamos fazer uma UPA 2, mas não tem dinheiro para manter uma UPA 2. E se conseguir manter uma UPA 1? Essa UPA eles vão enrolar, eles vão empurrar com a barriga o quanto eles puderem.
uma hora vai ter que estourar na mão de alguém, né? Que não seja na minha, é assim que eles pensam. Se você for Ô, candidato a Wagner, ganhar, vai ser na deixa eu fazer sua. uma pergunta aqui do Daut, ele põe aqui boa tarde para todos. Augusto, se você fosse prefeito hoje, qual seria a sua primeira ação? A minha primeira ação é uma auditoria. Primeira ação. Auditoria japonesa? A auditoria daquela, sabe o auditor do dedo podre? Aonde ele põe o dedinho, ele pega. É o japonês, isso aí. Isso aí. É a... É a do dedinho podre. É. Porque é o seguinte, sabe esse papinho de, eu não vou governar olhando no meu retrovisor, eu não vou olhar. Isso aí é aquele papo do politicamente correto, nós não podemos dar nome aos bois, eu quero que os bois morram de chifre grande, meu amigo. Eu quero que eles morram na cadeia, porque se um dia eu for prefeito em Limeira, vai sair neguinho algemado de dentro do setor de compras, vai sair neguinho algemado de dentro da licitação, vai sair de neguinho algemado de dentro do setor de obras. Você pode ter certeza. O de obras eu tenho vai certeza. tudo para cadeia. Eu vou passar Limeira limpo e essa meia dúzia de empresário que está acostumado a ganhar rios de dinheiro com a miséria desse povo de Limeira, eles podem começar a procurar outra cidade para montar empresa. Eu acho que você não vai ganhar falando assim. Não tem problema. Porque os empresários vão todos agir contra você. Quando eu falei, se não for para falar a verdade, eu não vou ganhar. Sabe Não por quê? vai haver mentiras na minha campanha. Nem aquela, sabe aquela mentirinha para você acochambrar a coisa, para você ganhar o voto? Não vai ter. Ô, Augusto, eu tenho uma passagens da minha vida, pode ser que eu seja um pouco mais perseguido por causa disso que eu vou falar. Mas todo prefeito que ganhou em Limeira, eu vi ele saindo do centro maçônico. Tem que ir lá dar amém, que são os empresários. Olha, você vai lá também. Primeira coisa aqui, eu não vou eu não sou advogado de ninguém, mas é o seguinte, viu, para você que é maçom e vai ouvir esse programa em algum momento, maçonaria não é isso que vocês praticam em Limeira, tá bom? Maçonaria é uma outra coisa, é uma coisa de gente elevada, de nível elevado, não é essa porcaria que vocês fazem aqui. Um abençoado está ligando no meu celular, eu vou lá aqui. Liga no meu WhatsApp, mas você fala, né, o Limeira. Limeira tem realmente... Na minha opinião, é análogo à escravidão. Certo. Podemos se dizer que é a censura ligando, viu, como Augusto? a pessoa trabalha sentado na sala dele, assistindo a sessão da tarde, não fica configurado escravidão. Né? Podemos dizer que é a censura que está nos ligando? Não sei, deixa eu censurar, eu não tô nem aí. É a censura. Provavelmente vocês vão me ameaçar de algum processo. Eu não tenho. Então a censura está ligando no meu celular. Está acompanhando a gente o Wellington Barros, o Matheus Felipe Nogueira, a Juraci Oliveira e o Wagner Silva continua. Pessoal, eu não vou poder atender agora. Se eu vim fazer a entrevista como apresentador do programa, o Geraldo como comentarista e co-apresentador, eu não vou sair do ar para atender vocês. Vocês têm os meios legais, vocês podem entrar na justiça e pedir para que a gente prove alguma coisa que a gente deva ter falado aqui. Graças a Deus, tudo que eu falo eu assino embaixo, viu, gente? Então, não, eu também. Então, eu só falei do picareta do Anderson, que eu não sei o que é. Mas depois... Não, mas nós vamos falar do Anderson. Vamos entrar porque uma das perguntas do Edmilson Gonçalves envolve o Anderson. Aí, depois de todas as denúncias, Augusto, que você fez, você chegou nessa do Anderson. Como chegou? Assim como chegou essa que está quentinha aqui, chegou aqui também. Foi assim mesmo. Foi? O que acontece é o seguinte, o material, existia um vídeo que estava rodando na cidade na época, logo depois da eleição esse vídeo começou a rodar, e as pessoas começaram a me ligar, Augusto, ó, fulano veio aqui falar comigo, o vídeo assim, assado, para caçar o vereador e não sei o que lá, o que eu faço? Falei, você não faz nada. Sai fora que você é briga de cachorro grande. Por que eu falei isso? Umas 3 pessoas vieram me falar sobre esse vídeo que estava rolando na cidade. Tá saindo um áudio bem. Tá. Por que eu queria? Por que eu desencorajava as pessoas? Porque eu sabia que ele vinha cair na minha mão. Eu sabia que esse vídeo cairia na minha mão. Eu não conheço o Anderson, eu não tenho nada pessoal contra ele, tá? Mas eu queria ter primeiro a certeza de que aquilo realmente era um crime. E segundo, eu não sou conversável. Você sabe o que eu quero dizer. O jeitinho brasileiro. Não tem conversa comigo. Entendeu?
pode vir aqui e falar, meu, te dou uma casa, um carro, um terreno, te dou uma fazenda, enfia no rabo, eu não estou nem aí pro que você tem. Você entendeu? Existe uma coisa em mim que chama-se princípios, e eu defendo os meus princípios, eu sou um homem de atitude, eu defendo as minhas atitudes e tenho coragem para defender os meus princípios e as minhas atitudes. Tá bom? Então quando chegou em mim, a pessoa que me trouxe falou, eu tenho isso aqui, posso levar para você? Pode. Trouxe, eu assisti o vídeo inteirinho. Fui pesquisar na internet, hoje você tem o YouTube, fui lá, achei um professor de direito eleitoral falando sobre abuso do poder religioso. Falei, puta, é isso que eu quero, tem 3 minutos o vídeo do cara. Peguei, sentei na frente, ele pegou, foi lá, a lei tal, no artigo tal, se a pessoa fizer assim, assim, assado, isso é crime, papapá, inclusive gerando pena para quem estiver participando, não é só para o candidato. Por isso que 11 caras, 10 ou 11 rodaram junto com ele, ficaram inelegíveis, porque eles participaram, eles contribuíam. Como ali existia um crime eleitoral, e é assim, cara, sabe aquela história de que não adianta você tratar bem o dono da empresa, de uma empresa, um executivo de sucesso, né? Porque isso não diz quem é você, se você tratar mal um garçom. Exato. Como é que você quer entrar na política e fazer uma política honesta, justa, uma política digna, moralmente correta, se você já entra de forma errada na política? Que tipo de político eu posso esperar desse cidadão? Que político ele será? Tanto é que ele, em 1 ano e meio, ele não produziu nada. Nenhum projeto relevante. Nada, e nenhum deles produziram projetos relevantes. A minha candidata que eu votei, foi a Carolina Pontes, ano passado apresentou 6 projetos que não agregam nada para a cidade. Não agrega nada para o munícipe. Quer dizer, aí ela ainda entrou pelos meios mais certos. Ele não, ele entrou, na minha opinião, o Anderson entrou na política pela porta dos fundos. Volto a dizer, não conheço o Anderson. Não tenho nada, pessoalmente eu não tenho nada contra ele. Mas era uma questão reprovável. Se tratava, eu vi ali, que era um crime eleitoral. Então eu elaboro a minha representação e apresento ela no Ministério Público. Na véspera de um feriado. Na sexta-feira, me ligam do Ministério Público, mas nós precisamos dos nomes de todos os que aparecem nesse vídeo, falando. E aí eu fui fazer um trabalho de pesquisa de campo e fui levantar o nome de um por um. Enviei para o Ministério Público, por isso eu tenho 4 protocolos. Tá? O primeiro, tinha uma parte da transcrição que foi faltante, eu vi que estava faltando, eu acrescentei. Depois eu mandei dos nomes e depois surgiu mais outros nomes que também mandei. Então são 4 protocolos. E o promotor, na época, ele entendeu que havia um crime eleitoral. Tanto é que ele instaura, ele processa o Anderson. O juiz aqui na primeira instância deu para o Anderson, né, o mérito. Mas aí é aquela história, me perguntaram mas por que ele ganhou na primeira instância? Ele é advogado, né? De repente come um churrasquinho lá com o juiz você é meu amigo, não sei, não estou dizendo que foi isso, mas de repente foi isso, né? Falou, vamos fazer o seguinte, cara, eu vou deixar passar aqui, embora a sua conduta seja imoral, isso está na sentença. Está na sentença, em primeira instância. Embora a moralidade seja questionável, está lá. E falei, bom, agora está na mão do promotor, ele vai recorrer. Eu já não posso mais fazer nada, está na mão da promotoria. O promotor recorreu. Resultado 7-0, 14-0, sei lá. Sei que foi de 0, foi por unanimidade. É crime o que ele cometeu. Então ele perde os direitos políticos, ele perde o mandato. As pessoas que participaram desse conluio perdem os seus direitos políticos por 8 anos. E que isso fique bem claro para todos, para a próxima eleição, viu, turminha da igreja, pastor, padre, tá? Vocês ficam espertos, tá? Essa é a pergunta do Edmilson Gonçalves. Se abre precedente para os candidatos? Claro que abre. Opa! Porque se eu tiver a prova na mão, porque me questionaram na Rádio Mix esses dias, escuta, mas por que você não abriu contra os outros? Porque contra os outros eu não tinha a prova. Eu preciso do elemento probatório. Se eu tiver o elemento probatório, meu amigo, é o seguinte, eu não tenho medo, eu não vim nesse mundo para ter medo de filha da puta nenhum, desculpa o termo, tá? Mas eu não vim nesse mundo para ter medo. Chumbo trocado não dói. Você entendeu?
E eu vou fazer o meu papel de cidadão, porque é isso que eu faço há 18 anos. Exerço a minha cidadania. Alexandre Augusto, nesse processo você cita o pastor Levi, Sim. porque o pastor Levi, ele milita nesse tempo, nesse jogo político, há muitos anos, inclusive com o ex-vereador Eliseu Daniel, foi diversas vezes que o pastor Levi fez isso e o Levi Júnior também, tanto que o pastor Levi era nomeado na prefeitura e o Levi Júnior na Câmara. Aí ocorreu o nepotismo, eu acho que o pastor Levi saiu e o Levi Júnior ficou nomeado na Câmara Municipal, até o Eliseu perder o mandato. Então, quando vocês, membros da igreja, vê o pastor fazendo isso, não é de graça. O pastor tem um benefício com isso. E para você, eles usam vocês fiéis para ter um benefício próprio. E para você, cidadão, cristão, pastor que faz politicagem, ele está agindo contra você mesmo, que acredita na palavra dele. Contra a sua liberdade. Contra a sua liberdade. Foi o cúmulo, né? Fizeram até uma ata, existe uma ata dessa reunião, onde eles proíbem, veja bem, eles não estão sugerindo, olha, não se candidate, porque nós temos um candidato. Não, está proibido que uma outra pessoa da igreja concorra ao pleito. Porra, que democracia é essa que eu vivo? Que eu não posso, sob imposição de um pastor, de uma comissão, como é que era? Comissão de eleição lá, eleitoral da igreja, que eu não posso me candidatar. Né? Tanto é que depois eu recebi vários relatos de pessoas dizendo, aí, mas esse cara aprontou várias. E teve gente da Assembleia que saiu da Assembleia porque queria sair candidato. Foi expulso da Assembleia. Você sabe que acontece uma outra coisa muito, muito triste? Fui eu que entrei com a representação. Eu que fiz a representação. Eu não ganhei um centavo com isso. Ninguém me bancou para fazer isso. Tá? Minha conta bancária está aberta, meu amigo. Se alguém quiser, eu apresento a minha conta bancária, apresento a conta bancária da minha filha, né, das pessoas, da minha mãe. Está aqui, ó, nunca entrou um centavo na minha conta para fazer isso. Eu fiz por exercício da cidadania. Tá bom? Agora o que acontece? O Anderson, na igreja dele, diz assim, mas esse Sebastião Augusto Alexandre, que sou eu, não existe. Quem fez isso foi a conselheira tutelar lá, que eu sempre esqueço o nome dela. Luzinete, Luiz. Luzi alguma coisa. Eu sempre esqueço o nome dela. Dizem, não, mas foi a mulher é perseguida na igreja por causa disso, você acredita? Eu acredito. O Eliseu Daniel foi expulso da igreja por causa disso, né? Por causa desse rompimento com o Anderson Pereira, e agora ele está na Filadélfia. Mas o Eliseu Daniel também é citado na Lava Jato, né? Ele, o Quintal e o Radiche. Mas tem várias igrejas que fazem esse voto de cabresto, né? Eu sou Então, contra. O Quadrangular Paz elegeu dois. Pessoal, você que é da igreja, Eu sou contra. e você é contra, na época, filme. Pegue o seu celular e filme. Se você não tem coragem, por medo, por alguma coisa, a representação, me procure que eu represento. Nós vamos acabar com essa farra. E o outro, o Dalton está falando mais uma coisa aqui, eu vou ler para você. A Câmara vai gastar mais de 84 mil para consolidar leis. E o que os vereadores estão fazendo lá que não analisa as leis? Você imagina o seguinte, nós temos 21 vereadores que tem 3 assessores. Então nós temos ali 60 e poucos assessores, os vereadores, que poderiam fazer uma equipe, juntar-se em uma equipe. Cada um pegar um ano. Um bloco, exatamente. Né? Fazer esse trabalho, porque nós já pagamos para eles. Mas você sabia que já tem, E né? ao final do mandato, porque isso aí demanda muito tempo, ao final do mandato apresenta tudo que precisa ser mudado para facilitar a vida do próximo vereador, do próximo prefeito. Eles não estão nem aí para nós. Mas você sabe que na Câmara, tem um sistema na Câmara, que se eu chegar lá hoje e quiser apresentar um projeto Então, para quem cair de está bicicleta... pagando 84 mil. Não, já tem, é antigo. Ah, antigo. Se você for apresentar um projeto de bicicleta, aparece lá todos os projetos de bicicleta que tem. Então a Câmara já tem. Não, mas eu não estou entendendo essa conferência. Essa consolidação é o seguinte, porque você tem várias leis de vários anos, entendeu? E essa consolidação ela vai juntar todas as leis num bloco só. Então quando você abrir sobre isso, só vai aparecer sobre essa lei, sobre esse caso específico. Todas as leis relativas a isso que você está falando. Mas lá na Câmara já tem. Não, mas você tem que ficar procurando de ano em ano, não é isso? Não, você só digitar bicicleta, aparece todas as leis de bicicleta.
Você desenha a pipa, parece tudo de Então estão pipa. gastando dinheiro à toa, é que nem os móveis lá, né? Já existe. Os móveis era para custar para nós 47 mil reais, custou 75 mil. E o Ministério Público disse que não houve superfaturamento. Não, mas E tem eu muita estou coisa. cobrando tanto. É o que eu falo pro Wagner. Wagner, eu ando na rua o dia todo, o Wagner anda, você também anda. Eu não vejo um vereador num posto de saúde, numa escola, Outro eles dia o andam. Helder estava aqui embaixo, Ah. uns tempo atrás, que tinha um carro parado ali, ele disse que, não sei o que é, acho que tem uma oficina mecânica aqui, o cara trabalha na casa dele que nem eu, ele tinha lá, deixa o cara largou o carro na rua, alguém largou o carro na rua, e veio aí para ver o carro que estava na rua, como se isso fosse problema dele. Ah, Isso é problema da prefeitura, isso é um problema do Estado, que é o Estado que tem que avaliar, ver se aquele carro é roubado ou se não é, entendeu? Mas ele estava ali fazendo a média. E o Limerense, para de achar que vereador é alguma merda. Ele não é nada além de um funcionário público. Você entendeu? E detalhe, quando o vereador te prometer alguma coisa, que é a prefeitura que faz, então ele não pode te prometer isso. É simples assim. Mais um crime. Mais um crime. Não, porque os caras acham que é prefeito, né? O cara assume e fala, eu sou prefeito. então, terça-feira eu falei no ar, inclusive eu falei pro Wagner, que o Edmilson estava lá, eu uso o SUS. E não tenho vergonha de falar, não. Não, eu também. Hoje eu sou obrigado a usar o SUS. Eu uso o SUS. Mas as consultas estão tão demoradas. Me deram 6 meses para passar por uma dermatologista. 6 meses, gente. Que coisa Eu absurda. estou aqui para fazer papel de advogado do Mário. Até porque eu bato bastante nele. Mas eu conheço a pessoa que está organizando as informações que vai possibilitar acabar com essas filas. O que acontecia é o seguinte, o cara lá da secretaria pegava e ligava lá, lá no posto tal, o que você precisa aí? Exames e consultas, eu preciso disso, 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 tenho tanto disso na fila. Aí o cara ia lá, montava um blocão e dizia, bom, então eu vou precisar contratar tantos exames disso, tantos exames daquilo, tantas ressonâncias, vou precisar contratar especialistas e tal, a consulta, blá, blá, blá. Tá bom. E nunca dava. Hoje, a partir desse trabalho que vai ser executado agora, isso vai mudar. Porque a pessoa que está fazendo eu conheço e confio nela. Entendeu? Não confio no Mário, mas eu confio na pessoa que está fazendo. Tomara. Tá? Então o que acontece? Ele descobriu que a demanda estava errada. Por quê? E aquele monte de gente que ia lá no balcão pedir consulta e pedir exame? Não estavam computando. Porque o cara ele viciou, ele já não vai no posto, ele vai no balcão da secretaria. Ele não vai mais no posto. Ó, eu preciso do exame tal, eu preciso do médico tal. Então aquela demanda estava reprimida ali. E por isso que nunca dava. Agora não, agora eles têm um número completo, geral. Me desculpe quem me passou essa informação. Mas isso vai surtir efeitos mais para frente. E tem a tal da ata, né? Eles levantaram a ata, parece que leva 281 dias do início que você inicia ela até o início, até o momento que ela é aprovada. Ela leva 281 dias para sair. Então você precisa ter um planejamento tal que assim que você já aprova uma ata, a outra ata já está vindo atrás. Porque que acontece? Estava chegando um momento que não tinha mais ata, você já não podia mais usar ata. E a ata é um recurso do Tribunal de Contas para você poder fazer compra. Entendeu? Então eles estão acertando isso. É o quê? É falta de gestão. Os gestores não sabem o que fazer. Né? E tem um rapaz lá que está cuidando disso, eu tenho certeza que isso vai surtir efeitos. Não estou aqui defendendo a gestão do Mário, porque a gestão do Mário está devendo e muito. Sim. Mas essa questão eu tenho quase certeza. Tomara que tenha um desses aí também no transporte, avaliando o transporte para poder melhorar. O transporte público em Limeira é o seguinte, meu filho. Povo limeirense, ou você deixa a sua moto em casa e vai andar de ônibus, ou você nunca vai ter um ônibus de qualidade na cidade. Porque eles não vão ter dinheiro para investir. Não tem. O que nós temos aí está no limite do que o dinheiro pode permitir. Mas uma coisa que eu acho aqui, que eu comento, a maioria quando me fala em transporte público, é o valor da passagem. Nós somos em 4 na minha casa. Eu moro a 2 quilômetros do centro. Mas você vai, é coisa absurda, R$4. Vamos pôr um cara que roda 5 km para ir para o serviço e voltar. São 10. A moto dele faz 30 com 1 litro. Com 1 litro de gasolina, com R$4, ele vai trabalhar 3 dias. Se ele for de ônibus, são 8 ×
16, 24. R$24 por dia ele vai gastar nesses 3 dias. Porque ele gasta 8 pau por dia. Ele vai gastar 4 a cada 3 dias. É óbvio que você não precisa nem ser inteligente para saber qual é o tipo de transporte que você vai optar, meu amigo. É por isso que eu não largo o carro. Não tem condição. Eu não tenho condições de largar o carro. A gente vai ter que encerrar, a gente vai estar convidando o Augusto Alexandre para estar indo na rádio, na programa de terça-feira. E, assim, muitas perguntas. Graças a Deus, o Sebastião Augusto é querido na cidade. Então, eu achava que ele era um personagem, que ele não existia. Que era uma pessoa fictícia, um velho de 80 anos, caindo de bengala, para ter a coragem que ele teve de denunciar, não ser ameaçado, não ser nada. Ele está vivo ainda, todas essas denúncias que ele fez. Eu fiz uma só contra a área parque e queria mudar de Limeira. Né? Ele fez um monte. E ele ainda está bem. Eu achava que ele era um personagem criado por alguém. Mas está aqui, falou com vocês, não tem texto, não tem gravação, foi tudo ao vivo, não foi nada combinado. Né? Ele nem me conhecia, eu não conhecia ele. Então foi tudo o que você viu é aqui. Tirando suas dúvidas, ele existe? Ele existe. Então, tem coisas novas vindo por aí. Tem uma denúncia que está aqui quentinha. Eu estou coçando para abrir, mas eu não posso. Se quiser mostrar o envelope, vou mostrar. Só pode mostrar o envelope. Eu tenho outra denúncia também, Wagner. Só não vou falar. Também mas o envelope... Não, mostra só a parte de trás tampando tampa o nome, isso. Oh, meu Deus. Aí atrás tampa o Não, nome aí. posso mostrar essa, mas... mas tampa o nome, pronto. Tampa o nome. Tá aqui. Chegou aqui. É grande a denúncia. Coisa que vem aí grave. E tem uma aqui com o Dalbert. Para encerrar, o Dalbert falou, ó, se puder fazer uma chamada, em breve, novas para a população a respeito da BRK. Vamos convidar o Dalk, o Wagner? Sim, o dia que o Dalbert quiser ir de Quiser terça-feira. ir, pode entrar em contato conosco. Aí você também tem, eu sei que ele tem muitas denúncias para fazer. Eu tenho o Clever Leite, quero mandar um abração para o Clever Leite. E também o Clever Leite falou que tem uma